Michele, boa Tá bem, noite, tudo Michele? bem? Boa noite. Aí o pessoal dando a Michelle aí da Toca da Limão. Oi, Michele, também. Oi, Cris, tá boa? Oi, cunhada, Tudo tudo bom? bem? Oi, cunhado, tudo bom? Joia. Caralho, é você, Xará? Oi, Vai lá. Mi. Oi, amor. Tudo bem? Coisa boa te ver. Então, coisa boa ver todo mundo. Ai, que saudade. Gente, eu tô sofrendo muito com esse negócio. Eu não posso beijar, eu não posso abraçar. Isso é horrível. É verdade. Aí, Sandro, Boa noite, galera. boa Boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, Sandrão, beleza? Top. Wilson, cadê Viviane tá aí Mariane? com você? Tá, ela vai assistir do outro cômodo aqui. Eu tô gravando aqui. Tá gravando, Wilson. Já tá ao vivo. Não tá aqui, não. Tá gravando, viu, Wilson? Isso, a dona Beth está com problema. Beth, clica na tela do celular e vê se você consegue habilitar aí a câmera. Ela caiu. Caiu, né? Sandro e Viviane tá aí com você? Tá, ela vai entrar já já. Esse outro eu que tá Tá aparecendo aí é o que tá gravando, tá? Ah, Tem dois eu cadê aí. Mariane? Não sei, não. Deve estar na É casa o do cara. Neto. Na casa do Neto. O seu Manel também não chegou ainda, né? Seu Manel. Acabou de entrar. Chegou agora. Acabou de chegar. Vamos Ah, começar. Então. Boa noite, seu Manuel. Boa noite, seu Manuel. Robson, deixa eu só tirar uma dúvida. Sua esposa que está aí com você, ela vai participar também Sim, dos estudos? sim. Qual que é o nome dela? Michele Sardella Michele. Seixas. Depois a gente coloca ela no grupo. Sim, vou Ok. colocar. Olha a bebê, gente. Vamos fazer a prece? Vamos começar? Mãe. Oi, gente. Boa noite. Angélica. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Angélica. Alexa. Boa noite. Vamos fazer a prece? Jaime, quer fazer a prece para a gente? Posso sim. Então vamos. Bem, meus irmãos, em Cristo, vamos fechar os nossos olhos para conectarmos mais uma vez com a espiritualidade que já está presente, com essa alegria que nos transborda e que nos faz sentir este momento tão agradável entre irmãos da mesma fé. Que o Espiritismo possa ser a luz transformadora das nossas vidas. Que possamos estudar, sim, mas sem a prática é um sino que soa, mas sem vida. E Jesus Cristo disse isso para nós, que a fé sem o trabalho é um sino que soa, mas que não chama para a vida. Que Jesus Cristo esteja no meio de nós e que nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Paulo. Vamos ler o Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos.
Item 14, o perdão das ofensas. Quem está com o evangelho aí localizou? Posso ler? Qual que é o item? Item 14, o perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais devem impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável ao ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos retirará. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós. E continua com amor a tarefa ingrata, que começou há 18, assim como tendes necessidade que vos perdoe. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Espíritas, não vos esqueçais nunca de que tanto por palavra como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos disseis espíritas, que de fato sejais, esquecei o mal que vos tenham feito, e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Simeão Bordô, 1862. Algum comentário? Eu passando boa parte do tempo, consegui agora, então eu perdi um pouco. Por isso eu vou ficar aguardando aí. Nós lemos o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 14, o perdão das ofensas, Beth. E a gente faz um comentário rápido do Evangelho para começar o estudo do livro dos Mensageiros daqui a pouco, tá? Tá bom. Ok. O comentário é um comentário que Emmanuel, inclusive, nos chama, né, a atenção a isso, no livro Ceifa de Luz. O esquecimento dos males que nos machucam, que nos assediam, é defesa do nosso próprio equilíbrio. Então, Emmanuel chama a nossa atenção para o esquecimento, né, das faltas com os nossos irmãos, porque se nós observarmos,
nós estamos num processo de também falhar com outras pessoas, né? Então, é a necessidade do perdão mútuo para que eu possa perdoar, eu seja perdoado. Consequentemente, Deus também, dentro da sua sabedoria infinita, também exerceu o seu perdão, né? Então, quando Emmanuel chama a nós o esquecimento, é que ele diz a nós mesmos que nós perdoamos, nós vamos encontrar um equilíbrio, né? E muitas vezes a gente perdoa só da boca para fora, né? Porque a gente estende a mão ao irmão, pede perdão, pede para que ele esqueça as nossas ofensas, mas quando a gente dá as costas, a gente diz que nunca mais quer ver esse irmão e que ele suma para lá. E na realidade a gente percebe que a vida várias vezes nos colocam junto às pessoas, sendo elas na relação de consanguinidade, ou seja, nossos parentes de sangue, ou mesmo aqueles parentes espirituais, né? Que esses são, inclusive, muito mais participativos ao longo da nossa vida. E a gente não pode esquecer que essas pessoas estão no nosso círculo de amizade, no nosso círculo familiar, justamente para a gente refazer processos reencarnatórios, né? Agora, eu falo por mim, depois cada um pode falar também por si, não é fácil perdoar, né? É um exercício, muitas vezes, difícil, porque nós ainda somos muito embrutecidos num sentimento, que é um sentimento muito nobre, que é o de amar. A gente, muitas vezes, só ama aqueles que estão bem próximos a nós. E, na realidade, Cristo pediu que nós amássemos a todos, né? Indistintamente. Então, eu falo por mim ainda, nesse exercício de perdoar certas ofensas, né? É muito difícil, porque a gente está num processo de construção. Era isso que eu tinha para comentar do Evangelho de hoje. Esqueci da saúde, cara. Paulo, quer falar alguma coisa? Não esqueci da saúde. Querer falar, eu quero, não sei se eu sei falar. Se você não sabe. Eu estava vendo, concordo com o comentário do Wilson, mas nós temos dificuldade, às vezes, de amar até os que estão próximos de nós. A conotação que a gente dá a esse amor ainda é um amor muito egoísta, mais um sentimento de posse que propriamente de amor. A gente fala, eu amo minha mulher, eu amo meu marido, desde que eles andem do jeitinho que eu projetei, que eu quero. Ao menor, mas isso é uma verdade. Ao menor deslize, ao menor desvio daquela expectativa, pronto, esse amor já acaba, já se transforma em revolta, em ódio. Então, nós, como disse o Wilson, nós ainda somos muito animalizados e muito distantes do amor que Jesus nos orienta a praticar. O mérito que nós temos é que nós estamos tentando, nós estamos no caminho, nós estamos estudando, a gente já sabe da necessidade e é importante que a gente exercite, que a gente pratique. Porque sentimento, e principalmente o amor, não é uma coisa que instala de uma hora para outra, que basta girar a chave e pronto, está resolvido. Exige um treinamento, exige uma participação, exige uma insistência em praticá-la, até que a gente chegue a esse amor que Jesus nos fala. Eu vi a questão do perdão também, o Wilson fala certo quando ele diz, eu perdoo desde que ele não apareça à minha frente. Eu vi um comentário, eu acho que você estava junto também de um palestrante, o Rossano Kingsley, vocês devem conhecer,
e que diz que perdão, na realidade, não é esquecimento, porque nós não conseguimos esquecer. Esquecimento é para quem tem Alzheimer. Aí sim, esse esquece totalmente. Se alguém nos fere, nos machuca, nos magoa muito, nós podemos até perdoar, mas sempre estaremos nos lembrando. Aí, então, o que é perdoar, se eu me lembro sempre? É que toda vez que eu me lembrar, isso não me machuque mais. Toda vez que eu me lembrar, isso não me cause qualquer estranheza. E não seja motivo para que eu fique pedindo, ou fique imaginando, ou fique pensando no mal, no sentimento de vingança ou coisa parecida. Se você me magoa e eu perdoei, basta que eu estarei nesse patamar de perdão, se eu olhar você, lembrar e ver. Lembrar porque é normal, está registrado na minha cabeça, está registrado no meu cérebro, pelo espírito e tudo, não é fácil extinguir isso aí. Mas desde que ele não me machuque mais, não me cause mais mágoa, que não me cause mais dor, que eu veja com naturalidade, pronto, aí eu perdoei. Agora, isso é extremamente difícil, dado o nosso nível de evolução. Eu parabenizo a todos vocês, porque nós já discutimos esse assunto. Nós já nos preocupamos com isso. Nós estamos aqui reunidos justamente pensando em coisas parecidas. Então, já estamos no caminho. Porque tem gente que não perdoa, não esquece e ainda acha que está com a razão. São irmãos nossos que ainda estão a caminho, né? Mas daí a importância do estudo, daí a importância da doutrina espírita, nos mostrar as coisas com objetividade, com técnica até para a gente exercer esse perdão, e, acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo. Eu sou fã do mandamento de Jesus, quando ele diz, quem é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu, sim, segundo, e o próximo como a ti mesmo. Mas é fantástico quando ele arremata. Aí está contida toda a lei e os profetas. Porque quem ama a Deus e ama o próximo, está praticando na sua íntegra todo o Evangelho, independente de conhecê-lo ou não. Quer dizer, toda a lei e os profetas estão contidos nessa frase. E nós somos felizardos porque estamos à procura disso aí, estamos trabalhando ou caminhando na direção disso aí. Era isso que eu... E a gente percebe também a grandiosidade de Deus quando nos dá a oportunidade da reencarnação, né? Porque como a gente é muito bruto, muito animalizado, a gente não consegue realmente perdoar. E a gente guarda mágoa, guarda rancor, todos nós. E aí Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos juntos. E aí fica complicado, como é que uma mãe não vai amar o filho? Né? A gente aprende a amar. O filho aprende a amar o pai aprende a amar o filho, né? E a gente vai evoluindo e aprendendo. E aprende a perdoar, porque o amor vai suprindo tudo isso, né? O amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. Não é eu que e a digo isso, reencarnação é uma dádiva que Deus nos dá para aprender a perdoar, né? Vamos aprendendo a perdoar. Querendo ou não. E nós não podemos esquecer que ela está contida, o perdão das ofensas está contida nas leis morais. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que nos fala das leis morais e que nos chama muito a atenção para isso. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Então, para que a gente caminhe nesse processo evolutivo nosso, é importante que a gente introspective as leis morais. E aí é o exercício, que nem a Cristiane e o Paulo falou, vivenciar dentro da nossa própria família, com os nossos amigos próximos, para que a gente vá exercitando isso. Uma vez um colega perguntou para mim sobre a importância dos animais para nós. E a importância dos animais ela é muito grande em todos os aspectos, mas um deles é justamente no exercício do nosso amor para com os próximos.
Então, quando a gente ama o nosso cachorrinho e a gente briga com ele e ele vai para a casinha, mas no menor movimento de afeto que eu tenho com ele, ele já se vem novamente, todo feliz e alegre para comigo, isso é um exercício não só para ele, mas um exercício mais para mim, né? Então, daí a importância que os animais têm também nesse nosso círculo, né? De perdão, de reconhecimento, de aprendizado, de observar, né? Era isso. Nós ainda somos tão, vamos dizer assim, egoístas, que na própria oração que o Senhor nos ensinou, e que todos nós sabemos de cor, lá tem uma frase que diz assim: perdoai as nossas ofensas. E nós ficamos contentes com isso e passamos batido imediatamente seguinte: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, no próprio Pai Nosso está condicionado: eu perdoo as suas ofensas, perdoa, desde que você perdoe quem te ofendeu. Mas nós passamos meio que chutado nisso aí: perdoa a nossa ofensa, bacana, perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, no próprio Pai Nosso, Jesus alerta e nos dá o roteiro, como é que a gente deve perdoar para ser perdoado, né? Demora um pouquinho, né? Mas a gente perdoa, né? Eu queria dar uma contribuição, mais uma da psicologia. Depois que o Wilson me falou na semana passada da Joana de Ângeles, eu peguei um livro dela que eu tenho aqui, e o Paulo falou do Rossandro, e o Rossandro cita muito essa questão da psicologia do perdão, né? E aí, no próximo item, no item 15, ele já começa assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. E aí é uma contribuição realmente dessa psicologia e nessa relação com a espiritualidade, de que a ofensa, quando o outro me ofende, eu preciso olhar para isso dentro de mim, porque provavelmente é alguma coisa que eu preciso trabalhar também em mim para poder perdoar de verdade, não esquecer, como lembrou o Paulo, né? Porque esquecer é um problema de memória, um problema, enfim, né? É um problema de Alzheimer, como ele falou. Mas, e aí ele traz isso aqui também, né? Mas nesse item 15, ele vai descrevendo como esse perdão, ele passa também pelo auto-perdão. E aí eu deixo uma pergunta, né? A gente sabe se perdoar? Porque se a gente não sabe se perdoar, a gente dificilmente vai aprender a perdoar o outro. Vai ter dificuldade também para perdoar o outro. Como é que a gente se olha no espelho? Como é que a gente se vê? Como é que a gente nos ama, né? Onde a gente está nos amando? Quando a gente nos ama e quando a gente não nos ama. Isso é importante também nesse processo de autoconhecimento. Eu sempre costumo dizer que o processo de conhecimento de Deus, da espiritualidade, é sempre um processo que passa por um processo de autoconhecimento. Então, aí no item 15, ele vai mergulhar nessa questão do amor, do perdão próprio, né? Do perdoar a si mesmo. É isso. Obrigada. Eu estava esperando alguma coisa parecida em relação a esse tipo de raciocínio, né? Porque nós vivemos numa sociedade, nós estamos dentro de famílias em que os nossos maiores devedores, as nossas maiores ofensas, está dentro do nosso lar. Porque achar que a gente perdoa as pessoas de fora, as pessoas da rua, é muito fácil. Mas o auto-perdão, ele é muito importante, porque quando a gente tem um auto-perdão, quando a gente perdoa o próximo, é muito mais visível para todas as pessoas que nos rodeiam, porque eles veem sinceridade no nosso perdão. Então, assim, como Paulo falou, eu te perdoo, mas não aparece na minha frente, não. Isso não é perdoar, né? Isso aí é ignorar o perdão, o auto-perdão. Então, o Espiritismo, ele nos traz essa grande literatura, ele traz momentos íntimos em família,
que mostra que o amor liberta. E até para nós amarmos, a gente tem que saber amar. Porque quando a gente ama realmente, a gente perdoa com maior facilidade. É claro, como Paulo falou novamente, vou citar o nome dele, porque eu gosto muito do Paulo como referência, ele nos traz essa afirmação, né, de que nós, para que nós possamos amar, para que nós possamos perdoar, nós temos que ter essa verdade dentro de nós. E o Espiritismo nos ensina, pela nossa multiplicidade de vidas, quem somos nós para não perdoarmos? Porque, de repente, hoje a gente está sofrendo uma ofensa que nós ofendemos no passado. E nós não perdoamos, e hoje a gente passa por essa necessidade de sentir na pele o que nós fizemos no passado. Então, o Espiritismo, com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, mas com uma grandiosidade infinita, nos orienta que nós temos que perdoarmos para sermos perdoados. Porque se nós continuarmos não perdoando, nós iremos ter que passar pelas mesmas provações até a gente acordar e se libertar dessa angústia que a gente traz, né, na nossa mente, no nosso perispírito. Eu quero dar uma continuidade nessa fala do Jaime e dos outros também. É que a gente está acostumado a perdoar o próximo. A gente diz, vou perdoar o próximo, mas ele não pode estar tão próximo, né? É fácil quando a gente perdoa que o cara não está tão próximo da gente. Aí eu digo que eu perdoo, mas esse processo do amor, ele é muito importante nessa perspectiva do perdão. Sem ele, realmente, não dá para fazer, não dá para dizer eu te perdoo de verdade. Acho que esse aprendizado, ele é importante para a evolução, ele é primordial para que a gente consiga dizer eu te perdoo. Precisa do auto-perdão, que é eu aprendo a me perdoar e a perdoar o próximo, quando ele está próximo efetivamente, né? Não precisa estar, eu te perdoo, mas eu vou ficar longe de ti, como disse, acho que foi o Wilson que falou sobre esse assunto há pouco. É fácil a gente fazer isso. É isso aí. Principalmente quando ele é dentro da família, dentro da sua casa, aí que realmente tem que ter muito amor para você conseguir falar eu te perdoo de coração e perdoar mesmo, porque eu, como experiência própria, não tem condições, se não tiver aquele, não é nem o auto-perdão, mas perdoar mesmo, de coração, para continuar convivendo junto na mesma casa ou na mesma família, né? Então, é um processo bem forte, porque a gente tem que passar mesmo de profundidade, dentro para fora, de verdade. Senão esse perdão não acontece, porque, principalmente tendo que conviver, é que você vai sentir mesmo se perdoou. Porque para não te incomodar a presença, a pessoa, tem que ser realmente de dentro para fora, bem profundo. Meu pai tinha uma colher de pau, que nela era escrito assim, amor. Aí, às vezes, ele virava para mim e falou assim, vou conversar com amor com você hoje. É apenas uma brincadeira, né? Mas que a gente realmente precisa exercitar, né, o amor, né? E talvez Deus nos oportunize isso próximo dos nossos entes queridos, né? Seu Manuel, quer falar alguma coisa? Tá sem som. Não estou conseguindo ouvir. Então... Só falar uma palavrinha rápida aí sobre esse negócio de perdão. Nós falamos muito do nosso perdão, que nós temos que perdoar, mas tem muitas pessoas que buscam o perdão de Deus, né? Faz, apronta na vida toda, durante a vida toda, aí fala assim, vou dar um jeito de pedir perdão a Deus. Não é porque ele está querendo ser perdoado, não é porque ele está com medo.
até com medo. Então, ele pensa o seguinte, é verdade, eu vou pedir perdão a Deus, que ele vai. Mas aí, agora vamos colocar na colocação do perdão de Deus. Como que é o perdão de Deus? Será que Deus perdoa nós e o outro que foi prejudicado por ele? Por mim, ou por qualquer um de nós, que pediu perdão a Deus para poder isentar você da culpa? Ué, e aí, vai isentar você da culpa e aquele que ficou, que no caso é a vítima daquele fulano de tal. Ele vai ficar em leso da coisa? Não é lógico, né? Então, o perdão de Deus, como que Deus promove o perdão dele para a humanidade? Dando a oportunidade da reencarnação, que a única coisa que faz com que você perdoa alguém é a oportunidade da reencarnação. Botar o inimigo dentro da sua casa, dar de mamar para ele, dar de comida para ele, chorar junto com ele. É isso que é perdoar o inimigo. É a oportunidade que Deus te dá de perdoar da reencarnação. É só isso, viu? É verdade. Aí sim, aprende a amar. Seu Manel. Muito bem. Seu Manel, muito preciso, precisão cirúrgica, o que ele fala aí. Então vamos começar. Então vamos começar o estudo do livro, Os Mensageiros. Todo mundo conseguiu ler ou ouviu o capítulo, o prefácio que o Wilson colocou no grupo mais cedo? Sim. Oh, muito bem, já. Eu não vi, não, mas eu já tinha lido, porque eu já li esse livro 2 vezes. Muito bom. Sim. Sim, ai, Wilson. Nós temos 2 professores desse livro aqui no grupo, né? Que vai poder nos auxiliar bastante aí durante o estudo, já passaram aí de 5 a 10 anos estudando. Nossa Senhora! Né, seu Manuel? Não, então mas eu quero aprender. Sempre é bom conversar com alguém. Então é bom, eu quero aprender com vocês agora. E o Henrique? Então, o senhor foi professor 10 anos com o Henrique, eu vou pedir para o senhor começar a introdução do livro. Já que o Henrique não fala, fala aí, Henrique. A introdução do livro, Henrique. É o senhor, seu Manuel. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler um pouquinho aí. Vamos ler um pouquinho, só para nós a situação. Aí, olha o começo dele aí. Lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais. Esses mensageiros espirituais aí é qualquer um de nós que se propõe a fazer um trabalho de qualquer maneira que vai melhorar a situação do nosso próximo, igual nós estamos fazendo. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de mensageiro. Então, veja bem, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia. E essa parte é bem interessante. A filosofia acha que, no fundo, tudo está no cérebro, está no cérebro da pessoa. Morreu, acabou, né? Mas acontece que o cérebro é o segmento, é a ferramenta do espírito trabalhar durante o período da encarnação. Então, é muito interessante isso aí. Mas vamos lá na frente, entrar no propósito de Emmanuel. Eu gostei mais da comparação, eu gosto mais dessa comparação que ele faz do nosso como se fosse um macaco, um orangotango, um gorila, que foi fazer uma visita na cidade grande e se ele soubesse escrever para os seus descendentes. Veja bem, o que ele ia escrever? Eu vi uma cidade mais ou menos igual aqui mesmo, né? É uma cidade sem diferença, sem muita diferença. A sequência é mais ou menos igual. Só que tem alguma coisa que ele não entende dele. Tudo mais é bem aprimorado, mas tem coisa que ele não entende. O que ele não entende? Coisa que diz respeito ao raciocínio. Isto é, do ser humano mais evoluído.
da razão. O macaco, por exemplo, não tem contato com ninguém no trabalho, por exemplo. Lá ele não tem obrigação de trabalhar, ele não tem obrigação de muita coisa. E então ele fala no paralelo de parecer. A casa, as casas dele lá, é mais ou menos igual. Enquanto a casa dele é uma oca, é um buraco, aqui é casa de alvenaria, é aquela coisa bonita, mas é sempre casa. A roupa, mas não estou falando por ordem, porque não está para seguir por ordem, né? Está no livro. A roupa, por exemplo, lá ele tem o pelo, para poder proteger do frio e das dificuldades da vida. Nós aqui, no caso aí, veste a gazimira, a seda, a lingerie, a coisa mais lá, mas tudo é a mesma coisa, é roupa, a mesma coisa. E assim sucessivamente, todas essas situações, né? Então, é muito importante eu gostaria que alguém desse alguma opinião, alguma coisa, e nós vamos intercalando as coisas. Eu gostaria de falar duas frases que eu achei muito importantes nessa primeira colocação aí de Emmanuel, e Emmanuel sempre nos chamando muita atenção, né? Ele foi duro com o Chico na sua disciplina, e a gente percebe que ele também é muito duro, né, nas suas colocações. Todas as obras de Chico, de André Luiz, inclusive o prefácio é a autoria de Emmanuel. Mas a primeira frase que eu chamo de destaque é: ninguém pode trair as leis evolutivas. Então, Emmanuel chama a todos nós a consciência, né, de que a evolução ela é uma lei. E, sendo lei, nós temos que cumpri-la, independente do tempo que cada um tem. E aí a gente vai estabelecer que, individualmente, cada um tem um processo de crescimento, de aprendizado, diferente do outro, mas que nós não estamos isentos dessa lei, né? E depois uma outra lei, que é a lei de herança, continua com ligeiras modificações. Então, quando Emmanuel nos fala dessa lei de herança, a nossa percepção das vidas passadas, elas não são extintas pelo véu do esquecimento na reencarnação. Muita coisa que a gente fez no passado, há necessidade de ser esquecido para que a gente moralmente não se sentisse falido. Porque, assim, não fosse, hoje talvez eu teria vergonha de olhar para vocês aqui e perceber alguns maus feitos de vidas passadas. Mas que eu tenho ligeiras percepções e modificações nesse processo da minha lei de herança, né? Então, quando a gente interiormente vai descobrindo os nossos medos, as nossas angústias, as dificuldades que nós temos muitas vezes no campo profissional, no campo de relacionamento, no nosso campo de família, a gente está inserido nessa lei de herança, consequentemente, do passado, a gente traz os envolvimentos para essa nossa vida. Então, o esquecimento, ele existe, mas existe também a percepção, né, das nossas vidas passadas, que eu acho que é o que Emmanuel nos chamou a atenção nesse pedacinho aí que o seu Manuel fez esse comparativo aí para nós do chimpanzé. Wilson, Oi, Janice, pode falar. Então, nesse pedacinho que o senhor Manuel leu, eu entendi também, eu não sei se estou errada, é que não adianta só ficar no campo da consciência, da leitura, do estudo, saber de cor, por exemplo, todos os livros, todas as questões do Evangelho segundo o Espiritismo, responder, saber a Bíblia de cabo a rabo. Mas se você... Aí, lá embaixo, ele fala sobre o trabalho e sobre... Lá na segunda página, ele fala, acho que no antepenúltimo parágrafo, quando ele fala o espiritismo cristão, ele fala, né, que deve procurar a justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior
pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Isso me chamou muita atenção, porque eu, além de ser psicóloga, né, eu tenho sempre associado o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento, com esse desenvolvimento também do campo do espírito, né? Integrado, as duas coisas integradas. Eu não consigo mais ver como separados. E aí eu vejo muito isso, assim, me chamou a atenção essa chamativa dele, de que filosofar, saber todas as respostas, ter livro toda a obra de André Luiz, toda a obra do Chico, os 500 e sei quantos livros do Francisco Xavier. De nada adianta se você não se colocar no esforço de automelhoramento e se colocar, inclusive, no trabalho para a comunidade. E isso me chama a atenção porque, às vezes, a gente fica realmente, que nem a gente já falou isso também em outros encontros, aquela pessoa que só vai lá para tomar água fluidificada, para pegar o passe, depois vai para casa e fica brigando com o vizinho, fica brigando com o filho, fica brigando consigo mesma, né? Assim, tipo, não se perdoando, se criticando, sendo crítica e tal. E aí parece que são duas vidas, né? Duas pessoas, duas personas vivendo. E é persona mesmo, né? Segundo Jung, diz que a gente vive realmente dessas personas, que são essas máscaras que a gente usa em vários lugares. Aqui eu estou usando a máscara da Janice, aluna que estou estudando, né, o espiritismo. Na secretaria eu sou a secretária, na clínica eu sou a psicóloga, são as personas que a gente usa. Mas a gente precisa entender também quem somos nós, e nesse autoaperfeiçoamento, para que em todas esses papéis que a gente exerça, a gente possa ser congruente, né? Assertivo. Quer dizer, eu sou a pessoa, Janice, o espírito, né? Estou me desenvolvendo aqui, estou me desenvolvendo no meu trabalho, porque eu tenho os enfrentamentos diários, né? E os meus enfrentamentos diários para superação, e a superação também dentro da clínica, como filha, né? No papel de filha. Então, eu achei isso me chamou muita atenção nessa leitura, nessa articulação dele, de que realmente a gente tem que sair. E na psicologia junguiana, se fala muito assim, que a gente tem que sair daqui, sair do que está escrito aqui, do que a gente sabe das respostas, do que a gente entende. Não, eu estou assim, me sentindo assim por causa disso, eu já sei que eu tenho que trabalhar tal coisa. Mas se você não trabalha, então não chegou no sentimento, né? Não chegou de verdade dentro de você. E aí você fica só na racionalidade, entendendo que o seu problema é por causa disso, é por causa daquilo, é um trauma, não sei das quantas, mas você realmente não se transforma e não se esforça para superar isso. E aí você não se perdoa, aí não perdoa o outro, não se ama e não consegue amar o outro. Eu gostei dessa parte, essa parte me chamou a atenção. É isso mesmo, Janice. Só um minutinho, Jane. É isso mesmo, a doutrina espírita ela fornece muito mais para nós do que simples pesquisa, né? Quando a gente observa Jesus Cristo, ele passou os seus 3 anos de vida pública, né, orientando os seus apóstolos, que muitas vezes mais escutavam o Cristo do que tomavam atitude para resolver alguma coisa, né? Então, eles primeiro aprenderam e depois, objetivamente, tiveram que sair à prática. A doutrina espírita, ela também nos pede isso, né? Porque quando, muitas vezes, a gente fica só na filosofia, só no estudo das perguntas e das respostas, a gente não sai a campo para olhar o nosso irmão. A gente não sai a campo para observar o que o nosso irmão precisa. E aí, esse exercício de sair para a rua, para a caridade, do qual o Evangelho nos chama a atenção também, que fora dele não há salvação, quando eu começo a realizar a caridade para as pessoas que eu observo e vejo, e seja caridade, eu sempre observo muito essa ação. Muitas vezes não é só com a roupa, com a sopa, com um bem material, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes a caridade é de apenas sentar do lado do irmão e escutá-lo, desabafar, conversar,
né? Chorar junto, sorrir junto. Muitas vezes as pessoas precisam apenas de um pouco de atenção, né? Lógico, a caridade material ela é necessária, mas nós não podemos entender caridade apenas por bens materiais, né? Mas a gente sai do campo da inteligência e vai para a ação, né? E é necessário essa ação, porque quando eu exercito isso, muitas vezes eu vou fazendo um trabalho de terapia junto comigo. Muitas vezes eu reclamo da minha vida tá ruim, pandemia, não saio de casa, mas se você olhar para o lado, tem a pessoa que não tem condições de ficar no conforto de uma casa, ficar na segurança de uma casa, porque nenhuma casa ele tem, né? Então, a gente começa a enxergar de uma forma diferenciada quando a gente vai para o exercício prático. Pode falar, do fazer sentido, né? É sentir para fazer sentido aquilo que a gente está fazendo e pregando, né? Jaime? Eu tô lendo um livro aqui do Ramatiz. O nome do livro é Jesus e a Jerusalém Renovada. E dentro dessa pergunta, dentro desse assunto que nós estamos tendo agora, Ramatiz ele responde o seguinte: não haverá proveito real do Evangelho enquanto ele permanecer para vós como a fonte de belos ensinamentos, nunca praticados. A boa nova só é realmente proveitosa para o espírito que, para os intervalos regulares, sua atividade externa e procura, no silêncio da prece e da meditação, ouvir o eco das palavras do Mestre no seu mundo interior, confrontando-as com o seu modo particular de viver. Para isso, precisará silenciar a interferência dos ruídos das mais variadas procedências que atinge seu mundo interior. Então, assim, eu acho que esse livro, Os Mensageiros, como todo livro espírita, e as casas espíritas, elas têm a preocupação de estar dando essa munição para nós, como uma leitura âncora para o nosso desenvolvimento, que nós possamos sempre valorizar esses mensageiros espirituais que se desdobram com os mensageiros encarnados em passar essas literaturas tão importantes para nós. E esses momentos de lucidez que nós estamos tendo hoje, em prol da pandemia, né, que está nos aproximando virtualmente dentro dessa mídia, né, moderna, a gente tem que, assim, valorizar ao máximo e aprendermos ao máximo, aproveitar ao máximo essa literatura que muitas das vezes a gente lê 1, 2, 3 vezes, na quarta vez a gente vai entender realmente aquilo que os mensageiros espirituais estão nos envolvendo, estão nos trazendo. Então, esse nosso desdobramento, essa nossa visão hoje, que nós estamos tendo e que nós estamos passando, é de suma importância para nós vivenciarmos essa leitura que esses mensageiros nos trazem. Então, nós temos que ter muito respeito por essa literatura. As casas espíritas, elas têm que ter muito respeito. Não é só ler, é praticar e entender essa leitura, porque senão fica sem sentido, né, a gente passar vista aos olhos nessa literatura e não entender e não procurar praticar. Exatamente, já concordo com você. No livro Nosso Lar, ele vai nos mostrar a filosofia, o estudo, né? Foi quando o André Luiz começou a estudar, foi ter o conhecimento da vida espiritual.
E já no livro Os Mensageiros, ele vem começar a praticar, ele vai aprender o trabalho, né? Então, nós temos que aproveitar esse momento de aprender junto com ele, aqui no livro, porque o nosso próximo passo é o estudo do passe, e já começar a praticar, e já começar a trabalhar, né? Então, temos que aproveitar essa oportunidade do entendimento, porque até um tempo atrás, o livro dos Mensageiros era um livro de suporte do curso passe. Então, a gente já começava o curso e tinha só o suporte do livro, ia fazendo um estudo à parte. Mas a gente vê hoje a importância que é o entendimento, né, do que é o trabalho espiritual, de como a espiritualidade tem a dificuldade de nos auxiliar, né? Porque nós é que damos trabalho para a espiritualidade, não, né, o contrário. Então, a gente com esse estudo, a gente aprende muita coisa, né? Sim. Eu li também. A gente vê outra coisa diferente. Isso. Eu li também um negócio que me chamou a atenção, eu queria até perguntar aí pro seu Manuel, pro Paulo e pro Henrique, né, que já estudaram a obra muito. Tem a parte logo no finalzinho, constitui um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem. Então, esses 51 capítulos seriam esse trabalho de uma semana incompleta? Isso, exatamente. Eu também parei para pensar nisso. Uma semana de trabalho e ainda foi incompleto. Então, quer dizer que aqui não tem tudo. Não, e uma obra riquíssima com 51 capítulos disso aqui, então. Ou seja, chama mais atenção ainda, né? Parar, né? 24 horas, né? Sem parar. Gente. E aí, para dormir, é sábado e domingo, tá? Porque um dia lá é infinito, então 5 dias deve ser Não, Elizabeth, essa relação ela não existe, tá? Na própria obra do Nosso Lar, lá tem 24 horas igualzinho aqui. 24 horas, igual aqui. Não tem esse salto. Essas 24 horas são boas demais. É porque lá o trabalho deve ser mesmo diferença eficaz. É que lá não tem a novela, Netflix, o barzinho. Paciência no computador, né? Paciência no computador, é trabalho. Fala você. Mariane. Gente, esse uma semana de trabalho incompleto aí, e vocês não vão se assustar mais ainda. Porque, veja bem, isso aí até o capítulo 28, se não me engano, ele só estava fazendo a viagem de Nosso Lar até a Terra, passando por interposto de Campo da Esperança, e tem um trabalho lindo que ele faz nessa viagem. Porque, veja bem aqui, o Emmanuel aproveitou assim rapidamente para apresentar o personagem mais importante do livro Os Mensageiros. Observa aí. E quem observar o nobre serviço de um Aniceto é o principal personagem que nós vamos trabalhar com ele do princípio ao fim do livro. Inclusive, o segundo capítulo do livro chama-se Aniceto, apenas. Reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Não é fácil esse trabalho de prestar serviço aos homens de lá para cá, porque é muito difícil fazer esse trabalho. Veja bem, Emmanuel aproveitou para apresentar apenas uma pincelada de apresentação de quem é o principal personagem que nós vamos trabalhar com ele a partir de agora. É o Aniceto, né? Então, é importante demais. Agora, vocês estão admirando aí, e só do capítulo 28 em diante é que eles vão chegar na Terra. Veja bem, no segundo ou terceiro dia, o livro já está no capítulo 28. Já está daqui 3 meses ou 4 meses, é que nós vamos chegar na Terra, vindo de Nosso Lar para cá. É mais ou menos por aí, viu, gente? Então, vamos mais uma frase interessante que tem aí, que vai caber discussão para vocês aí. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Abandonar
abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Essa frase aí, Emmanuel está falando isso aí, e no segundo capítulo nós vamos ver a enfermeira Narcisa tornando repetir essa mesma frase com o André Luiz, quando ele está preparando para poder viajar para a Terra com o Aniceto. Só isso. Vamos falar mais. Agora vocês falam aí. Mariane, tudo bom? Tudo bem, gente. Mil desculpas pelo atraso, mas é que a vida de vó não é fácil, não. Mas não estou me queixando, é só um registro, porque é um horário que para mim ainda é muito difícil. 19h30, sim, é complicadérrimo, mas vamos lá. Assim, eu quando li, eu não conheço a obra, vou começar a conhecer agora, e quando eu li o prefácio de Emmanuel, eu me senti levando um puxão de orelha com toda a classe que Emmanuel tem, né? E aí eu fui me encolhendo no sofá, mas eu falei, não, tenho que reagir. E aí, ouvindo vocês falando agora, eu fico pensando assim, se nós, encarnados, temos dificuldade, por exemplo, de seguir orientações de pessoas que estão na mesma condição vibratória que a gente, então vamos pegar a gente, população, e começa a questionar as deliberações que são dadas pelas autoridades sanitárias e de saúde. Então, nós estamos todos na mesma condição vibratória. O médico só tem mais conhecimento na área médica. E aí, eu que não sou médico, começo a questionar e, de repente, começo a desvirtuar uma direção. Hoje, eu faço uso da hidroxicloroquina, já há mais de 2 anos, pela doença reumática que eu tenho. Uma medicação que eu comprava sem receita e pagava entre R$45 cada 30 comprimidos. Hoje eu só consigo comprar manipulado, porque as farmácias não têm. Aquela caixinha que o nosso presidente mostra, Reuquinol, era a medicação que eu tomava. Então, a gente não encontra mais na farmácia. E o Wilson fez um levantamento de preço numa farmácia de manipulação, os 60 comprimidos que o médico me receitou estavam em R$500 e poucos. Uma outra farmácia a gente comprou por R$189. E aí eu queria dizer assim, o quanto a imbecilidade da gente nos leva à situação que a gente está vivendo hoje. Eu estava lendo um relato que diz que a maior fonte de transmissão está entre os 20 e 30 anos. Eles são o veículo de contágio. É justamente a galera que tem mais dificuldade de ficar em casa e fazer o distanciamento social. No entanto, chegando a um hospital e precisando de um respirador, eles têm preferência em relação a uma pessoa idosa que está em casa cumprindo todas as questões. Então, isso para mim mostra muito o quanto de trabalho a gente dá para o plano espiritual. Porque se aqui, com pessoas da mesma condição vibratória, a gente simplesmente ignora os direcionamentos que são dados para nosso próprio benefício enquanto coletividade, aí as pessoas, eu acho assim, gente, sinceramente, é difícil ficar em casa, mas eu acho uma estupidez uma pessoa que diz que, eu não estou aguentando mais ficar em casa, sabe? Porque tem gente que não tem nem opção, porque, como o Wilson falou, nem casa tem, e tem gente que difícil é ficar num hospital, e como uma pessoa da área médica no Mato Grosso que morreu por falta de sedativo para fazer a intubação. Isso sim, eu acho que é difícil. Enquanto isso, nós temos hidroxicloroquina para 10 anos. Então, eu fico vendo assim, e fica, de certa forma, a minha reflexão nesse sentido, né? Como é que a gente quer, às vezes, sintonizar com o plano espiritual superior se a gente só enxerga a gente mesmo, se a gente só enxerga os nossos interesses, que a gente não tem noção de coletividade, sabe? Aí a gente vê um enfrentamento político que está levando
a uma política de extermínio. Mas quem é que está sendo exterminado? A população de periferia, gente. Sabe? E aí eu acho que a gente lava as mãos quando a gente diz que isso está no planejamento reencarnatório dessas pessoas. Está muito claro, né, que a questão da desigualdade, ela é fruto das ações humanas, e não questão divina. Então, eu vejo, assim, que a gente precisa muito ainda se esclarecer mesmo, para começar a olhar ao redor, né? Então, como é que eu vou... como é que eu não vou dar trabalho ao plano superior, se no plano aqui onde eu estou, que é o inferior, vamos dizer assim, né, em relação aos mentores, a gente dá trabalho, né? Então, que fique aqui a nossa reflexão, e eu estou com muita vontade mesmo de acompanhar essa leitura e ir fazendo a minha culpa, porque o objetivo da leitura é isso, não é a gente identificar e apontar o que o outro está fazendo de errado, é a gente se encaixar em que parcela que eu tenho, né, dessa parcela de erro coletivo que a gente tem, porque está tudo muito diluído para todo mundo. Essa fatia do bolo, nós estamos vendo que nós, enquanto brasileiros, não somos tão solidários como a gente pensou que fosse, não somos tão simpáticos como a gente pensou que fosse, não somos tão alegres como a gente pensou que fosse. Então, eu acho que isso tudo está caindo muito uma máscara, sabe, dessa questão. O trabalho voluntariado aumentou, ótimo que aumentou. Em contrapartida, a gente não vê, é mais ou menos assim, nós somos a população que mais mata transexuais, mas é a população que mais usa esse tipo de prostituição. Então, quer dizer, eu me utilizo dessa prostituição enquanto pessoa e desprezo a pessoa que é o objeto desse processo todo. Então, são muitas reflexões que a gente tem que fazer, eu acho, sabe? A gente acaba tendo um verniz social que eu acho que engessa muito a gente. E isso, às vezes, como sempre, me angustia bastante. Sabe, quando eu amanheço, igual hoje em dia, que você vê as autoridades deliberando pela volta das aulas num país que as escolas, isso eu conheço bem, porque eu passei 31 anos dentro da minha vida profissional dentro da escola, em Brasília falta desinfetante. Imagina no resto do país. Né? Então, assim, é uma política de extermínio, porque quem é rico e manda o filho, ele já tem um respirador, ele já tem helicóptero para levar para onde for, ele já tem um profissional, então são realidades diferentes, e a gente não pode querer dar o mesmo tratamento quando as situações são diferentes. Então é muito complexo, sabe, isso tudo, mas somos aprendizes, né? Então que a gente possa, de fato, ler essa obra, aplicar um pouco a nós mesmos, para a gente sair dessa situação, não e voltar para a vidinha que a gente tinha antes. Porque se a gente voltar do jeitinho que a gente entrou, o próximo tom vai ser violento. Mais violento ainda, né? Temos aí quase 100 mil mortos no país. Se é para multiplicar esse número por 3, a gente está com um número de óbitos infinitamente superior. A gente nunca é primeiro lugar em nada. Quando é justamente naquilo que não é bom. E aí eu questiono, que pátria do evangelho é essa, gente? Sabe, que coração do mundo é esse? Sabe, o que a gente vai ter que passar? Isso pela visão do Haroldo Dutra, ele questiona essa relação da pátria do evangelho. Principalmente quando nós estamos vivendo num país, num mundo de prova e expiação, num planeta de prova e expiação. O que acontece com a gente é que nós temos que ter um conhecimento que é individual e intransferível. Porque essas pessoas que estão morrendo, não é castigo de Deus, não é uma questão de injustiça, é uma questão de aprendizado que nós temos que ter.
E esse choque que todos nós estamos tendo, porque nós temos um mínimo de conhecimento, isso nos choca e nos causa estranheza. Mas nós temos que ter o entendimento de que nós temos que estudarmos, nós temos que estarmos mais próximos à espiritualidade, porque nós estamos próximos à espiritualidade, nós iremos amar o nosso semelhante. Essa estatística que a Mariane deu, dos 20 a 30 anos, é porque os jovens de hoje perderam um pouco da referência do amar verdadeiro. O amar é mediante ao sexo, é mediante a todos esses ruídos que a sociedade nos passa. Então, se nós estivéssemos... Trocas materiais, né? Sim, porque se nós estivéssemos mais ligados à espiritualidade, nós adoeceríamos menos. Porque os nossos corpos estariam com as nossas imunidades elevadas e nós não adoeceríamos. Então, esse processo todo que a Mariane disse é um processo sofrido realmente, mas a humanidade tem que passar por ele. Porque Jesus Cristo dizia, quem tem olhos para ver, que enxerguem. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Então, os reclames estão aí na sociedade, questionamentos e mais questionamentos, e quanto mais as pessoas estiverem afastadas desta literatura e afastadas dos ensinamentos de Jesus Cristo, essas pandemias, esses problemas que nos acarreta hoje, serão piores nas próximas vezes. Então, o que nós temos que ter em mente é que nós temos que fazer a nossa parte, dentro de um entendimento intelectual e espiritual, para até mesmo nós entendermos realmente essa questão que a Mariane nos trouxe com tanto realismo e com tanto sentimento. Né? Porque se nós não enxergarmos isso com a visão espiritual, realmente é de doer. É de doer. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, com essas literaturas trazidas pelos mensageiros, até mesmo para a gente entender a nossa função e a nossa funcionabilidade dentro dessa esfera, dentro dessa máquina que é o planeta Terra. Porque nada é por em vão, né? Nada é em vão aos olhos da espiritualidade. Tudo tem um sentido, tudo tem uma ordem. E nós não podemos nos desesperarmos. Nós temos que ter fé, nós temos que ter a grandeza de aceitar os nossos erros e, dentro dessa literatura linda e maravilhosa, nos prepararmos para podermos ajudar aqueles que baterem a nossa porta. Porque nem todos querem ser salvos. Nem todos, infelizmente. Né? Quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele pregou o amor para aqueles que realmente foram tocados pelo amor. E a grande maioria não estava nem aí para o que ele dizia. Mas hoje, eu vejo que a gente está na mesma coisa, porque a gente está falando de Jesus, a gente está falando dessa orientação do governador do planeta desde a criação do orbe, só que para a gente ter determinadas atitudes, eu não vejo necessariamente que você tenha que seguir essa linha de conduta de ser cristão. Eu acho que a doutrina te dá algumas explicações, e quando eu faço todo esse meu desabafo emocional, eu não estou, não é ausência de fé, muito pelo contrário.
O que mais me dói é ver que existem, e não é o fato das pessoas estarem morrendo, porque isso é um processo natural, isso é inquestionável, né? Vamos estar passando por esse tipo de processo, isso é um caminho natural. O que mais me impacta é você ver pessoas que estão ligadas a essas questões, e todos nós estamos ligados, estão usando isso como meio de ganhar dinheiro, porque a gente fala muito do homem público que desvia a verba que deveria comprar respirador, coloca uma licitação lá em cima, mas existe aquele que produz o álcool gel, existe aquele que, por exemplo, alguém serviu alimento com chumbinho, gente, para morador de rua. O que é isso, minha gente? Sabe? É achar que morador de rua precisa, assim, já que ele não está morrendo pelo Covid, vamos exterminar e vamos ajudar. É esse tipo de filosofia que eu abomino muito, porque a nossa indiferença, de certa forma, em algumas coisas, ela tem muito a ver com aquela questão, é a população negra, são as pessoas que estão nas regiões onde eles não têm como fazer distanciamento social, e aí a gente que pode, a gente que consegue, acha que não dá conta mais de ficar em casa, quando a gente tem profissionais que precisam sair todos os dias. Não é só da área de saúde, existem outros, tanto o número de motoristas, o número de cobradores, e as pessoas reivindicando que querem ter o direito de ir para um bar. Misericórdia, gente. É porque eu acho que nessa hora, dessa pandemia que a gente está se conhecendo, cada um está revelando o que ele é capaz de fazer de bom ou de ruim numa situação de estresse que todo mundo está vivendo. Então, quem está bem, está indo bem. Quem não está bem, está botando para quebrar, não importa o que acontecer. Eu só queria, eu não quero entrar na discussão, porque esse é um tema muito... Mas só para contribuir, a visão do Haroldo Dutra, de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele diz que nós pensamos, quando se fala esse termo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que aqui seria um mar de rosas, e que é exatamente o contrário. O Brasil é um hospital. Os espíritos que vêm para cá, ele até se coloca, a maioria são espíritos que participaram das cruzadas, espíritos que roubavam, matavam, estupravam em nome do Cristo, e que estão reencarnando aqui justamente para passarem por esse processo. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não quer dizer que aqui é um mar de rosa, é exatamente o contrário. Quer dizer que aqui é um hospital para que esses espíritos reencarnando aqui consigam, entre eles, se resgatarem o tanto que devem. Isso é uma posição, não é minha, não, é a posição do Haroldo Dutra. Não existe injustiça, existe injustiçado. E vem nos mostrar a evolução de cada ser, né? Quando a gente vê essa tanta de pessoas, cada um com seu pensamento, cada um com a sua ação, a gente percebe exatamente isso, essa questão da evolução espiritual de cada um, né? E quando a gente entende sobre o esvaziamento do umbral, que é uma obra de Robson Pinheiro, e ele vem nos falando da oportunidade que cada espírito tem de regressar ao plano, né, e tentar mais uma vez, como sendo a sua última chance, né? E é como diz o Paulo, né, a questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é aqui nesse lugar onde vão se recuperar os mais graves, né? É o hospital, é a UTI, né? Então, para se tornar uma pátria de amores, nós ainda vamos levar muito tempo, né? Não, e essa relação que a Mariane falou a respeito de colocar chumbinho na comida dos pobres, esse cidadão que fez isso, ele já está com a sentença já marcada. O céu e o inferno para ele já está definido por ele mesmo.
Aqueles que ele morreram fez a escolha dele. Aqueles que morreram dessa forma, de repente foi uma provação que eles tiveram que passar. Por eles terem feito não coisas iguais, mas semelhantes em vidas passadas, como o Haroldo Dutra disse, que o Brasil não é esse berço como se dizia que aqui ia jorrar leite e mel. Irá sim, jorrar leite e mel. Mas quando o planeta passar de um planeta de regeneração para um planeta de expiação, mas para um planeta de regeneração, aí sim as coisas serão melhores. Esses caras que, de repente, morreram dessa forma tão gritante, de chumbinho e de outras questões sociais que a Mariane colocou, de repente, eles virão para esse mesmo planeta de regeneração numa outra condição mais favorável, porque eles sofreram e pagaram com o processo kármico. Então, é por isso que a gente tem que entender. Não é que nós iremos ficarmos frios, ou nós sermos espíritos, em relação à dor dos outros. Nós temos que enxergar a dor dos outros com um outro olhar. Porque nós também sentimos dores. Né? Nós também gostaríamos de estar na rua, gostaríamos de estarmos fazendo certas coisas, mas por entendermos e amar certas questões, nós estamos ficando em casa, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo, nós estamos tendo esse contato com a espiritualidade, nos fortalecendo para que a gente, quando acabar essa pandemia, nós podermos estarmos na rua, podermos estar nos nossos centros espíritas, ajudando mais aqueles que sobreviveram essa pandemia, e outras pandemias virão, porque o escândalo ele é necessário para o engrandecimento da humanidade. Agora, nós, por termos um mínimo de condição e de percepção, nós temos que nos prepararmos para aqueles espíritos sofredores ainda que baterem a nossa porta. Não na intenção de curá-los, mas na intenção de passarmos a nossa verdade, o nosso testemunho de que nós estamos sintonizados a Deus. Ah, você quer melhorar? Ah, eu quero a cura? Então, meu amigo, sintonize com Deus. Sintonize com a espiritualidade. Aí você terá a autocura. Eu acho que é muito daquela mensagem que eu falei de Emmanuel no início da nossa conversa de hoje, né? Esquecimento dos males que nos assedeiam é defesa do nosso próprio equilíbrio. E aí a gente tem Emmanuel finalizando o capítulo, né? Sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Assim, chama muito a nossa atenção para a nossa conduta, né? E é lógico que não deixa de nos consternar, né? Todas essas notícias que são agravantes. A gente vê um contrassenso muito grande. As pessoas discriminando a ciência, porque a ciência fala do isolamento social, e as mesmas pessoas pedindo para que a ciência descubra logo a vacina para isso. Ciência é ciência, independente do que quer que ela seja, né? Mas isso é um crescimento individual de cada um, né? Infelizmente, a gente vai aprender muito com isso, né? Porque a gente ainda vive uma animalidade, que nem o próprio Emmanuel fala, e só quando a gente cansar os nossos é que a gente vai procurar o espiritualismo. E aqui ele chama a atenção para essa frasinha grifada. Lembre-se de que espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito.
ele não está falando de espiritismo, ele está falando de espiritualismo. E aí ele chama todos os outros dogmas religiosos, entendeu? A observância das leis de Deus, né? Nós espíritas, porque a nós, como é muito mais dado, muito mais será cobrado. Wilson, eu queria falar uma coisa assim, que a fala da Mariane realmente comunga, eu compartilho muito dessa inquietação que ela tem, acho que todos nós temos, né? Mas, assim, o que eu tenho pensado nessa minha experiência foi uma vez numa aula aqui, lá na escola ainda, que a gente estava falando sobre os mundos, né? E aí eu brinquei dizendo, poxa, eu vim nesse mundo, no mesmo mundo que o Bolsonaro, né? Tipo, putz. Aí alguém, não sei se foi o Wilson ou foi a Cristiane, ou foi a Ana Curi, que falou assim, você veio porque você, né? No grau evolutivo, você pode não estar na mesma que eu, mas está na faixa. Aquilo ali me incomodou tanto, porque eu fiquei pensando assim, como assim eu na mesma faixa que esse homem? Impossível. Seu irmão. Mas isso foi muito bom, porque depois eu fiquei pensando assim, né, tipo, aí eu comecei a me perguntar, quando é que eu estou na mesma faixa que ele? Aí, dos bolsominions, né? De vez em quando, vocês que acompanham, alguns que acompanham meu Facebook, sabe? De vez em quando eu coloco, fora, bolsominion! Tipo, sai daqui, show! Sai da minha vida, sai do meu Face, sai da minha... Não quero mais ver vocês, né? Mas, assim, quando eu faço isso, eu fico pensando assim, até que ponto eu também não estou agindo que nem eles? A minha reflexão é um pouco nesse sentido. Então, eu tenho, por exemplo, me controlado mais de postar algumas coisas, porque eu fico pensando assim, se eu entrar nessa da briga e do fora e do, né, vão para aquele lugar, né, eu acabo descendo a mesma faixa vibratória, mais ainda, né, que eu já estou numa faixa não tão evoluída, então vou ficar mais difícil. E aí essa frase que o seu Manuel destacou, né, que é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva e abandonar os envoltórios inferiores para vestir as trajes no piciais da luz eterna, é isso. Às vezes eu acho que beleza, eu acho que a gente precisa fazer a crítica, a gente não precisa entrar nessa de justificar, está acontecendo, eles estão morrendo porque eles fizeram isso na outra encarnação e agora eles estão, né, enfim, colhendo o que eles fizeram. Eu acho que eu não gosto muito dessa explicação, né? Para mim, isso soa como uma punição, apesar de eu não entender como punição, mas soa. Então, eu prefiro pensar assim, que se eu estou no mesmo mundo que eles e estou tentando sair, né, para não ficar na mesma deles, eu fico pensando assim, no que eu posso aprender com isso? Inclusive com esse meu sentimento de revolta aí eu fico envolta em forças inferiores, né, como diz aqui, acabo ficando nessa faixa. Então, para não entrar nessa faixa, eu tento olhar de outra forma. Acho que foi o Jaime que falou aí, de a gente olhar para tudo isso que está acontecendo, tentar olhar de uma outra forma. Porque se a gente olhar de uma forma muito, eu acho, automática nesse sentido, né? A vontade de que tem é de ir para a briga. É de ir para a briga, é de ir para o xingamento, é de ir para a desqualificação do discurso deles, né? De vez em quando eu faço muito isso, né? Eu coloco umas desqualificações assim, enfim, mas assim... Mas eu reflito, depois que eu coloco, às vezes eu escrevo um monte de coisa, depois eu apago, algumas eu não apago, mas eu estou nessa, de olhar para isso e tentar me ver também nesse mundo, junto com eles, nessa mesma faixa. Difícil, mas é um exercício, e eu tenho aprendido muito com isso, eu tenho ficado mais calma, a minha indignação continua, só que eu consigo, sei lá, olhar com outro olhar, talvez, esse fenômeno do que está acontecendo, né? Que o meu medo é ficar realmente na mesma faixa vibratória que eles. Realmente isso aí, eu já tive que vir nesse mesmo mundo que eles,
Agora, ficar na mesma faixa já é demais. Eu preciso superar. Subir. Precisamos também. Nós somos os primatas da leitura que nós fizemos hoje, buscando recurso para ir para a cidade grande. O que é os primatas? Somos nós do planeta Terra que estão tentando criar condições de viver numa cidade evoluída, isto é, vir um nosso lar ou em qualquer uma outra colônia do mundo espiritual. Se nós ficarmos como primata aqui na Terra, nós vamos continuar primata por bilhões e bilhões de anos. Então, nós temos que tentar gargar esse crivo da escada, tentando sair da vida dos primatas e conhecer a cidade grande. Muito bem. Parábola do joio e do trigo, né? Nós estamos semeados juntos, joio e trigo, só que uns serão lançados ao fogo depois da colheita, né? Com certeza não serão trigo, serão joio. Então, que a gente procure ser o trigo, né? Consequentemente, melhorando as nossas ações, que nem a Janice falando, mudando o nosso padrão de vibração, né? Para que a gente seja trigo, né? E o Evangelho veio muito a calhar, né? Para o estudo de hoje, né? O perdão das ofensas. E acho que nós já podemos encerrar, porque já está bem adiantada a hora, já são 9 horas, né? Já vimos que esse livro promete. A aula inaugural A aula inaugural é sempre assim, sempre vai mais um pouquinho. Sempre vai, mas nós temos compromissos, né? E aí, quero perguntar para o Robson, para a Michelle, que estão participando aí hoje pela primeira vez, a Beth, o que vocês acharam? Ótimo. Como diz você, promete mesmo. Coisa boa. Aprendizado bom. Bem, a princípio, a gente só tem a agradecer aí a acolhida de todos vocês. Fiquei muito satisfeito, quero participar mais vezes e estarei sempre no aprendizado, igual vocês todos aí, cada um comentou, né? Dentro do que eu vejo também, que dentro do aprendizado do amor, em amar ao próximo, perdoar, principalmente a questão perdoar, está muito, o que é muito difícil também para nós humanos é aceitar as indiferenças. Isso é fundamental e é muito difícil, muito difícil. É por isso que nós estamos aqui. Além do aprendizado do próprio amor, aceitar as indiferenças. Essa aí eu acho que é a parte que, para se conquiste o amor, conquiste o perdão, primeiro a gente tem que aceitar essas indiferenças. Essa o meu ponto de vista e quero seguir o aprendizado aí com todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Michele, quer falar alguma coisa? Boa noite, Robson, Michele. Boa noite, Anny. Então, eu sou um pouco tímida. Eu queria lembrar também a todos os irmãos. Mas eu queria agradecer a oportunidade. Fico feliz de ver tanta gente que eu conheço no grupo. Fiquei me sentindo mais em casa. Olha, eu também sou tímida, hein? Você dizer qual é a Michele. Né, Mi? Quinta-feira, no mesmo horário, tem o estudo do Livro dos Espíritos, tá? E na segunda-feira, a gente estuda o Livro dos Mensageiros, tá? Nós estamos dentro do grupo, aí agora a gente acompanha toda a cadeia aqui que vai acontecendo, né? Onde a gente estuda, onde nós conseguimos pontos para estudar. Né? Isso. Legal, então era sobre isso que eu ia falar. Então, obrigado, Jani. Obrigada, Jani. Na quinta-feira a gente inicia o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, a introdução e tutorial e a primeira parte, tá? O primeiro item, tá bom? Eu depois vou colocar o cronograma lá no grupo para vocês, tá? E o livro Mensageiros, Robson, você consegue baixar? Eu mando para ele. O Henrique vai mandar para você, e também tem as aulas no YouTube, comentada, tem tudo, e o Wilson também coloca antes da aula o link
né? Aliás, pela manhã ou à tarde, ele coloca sempre o capítulo do livro que a gente vai estudar à noite, certo? Tá no grupo, né? Ele coloca, eu coloco, tá bom? Cris. Oi. Tem como, alguém tem ele, sem ser audiobook, para ler no telefone, para eu conseguir ler pelo telefone? Eu baixei aqui. Eu encaminho no grupo. Você encaminha, por favor, eu te agradeço. Ele colocou do grupo. Do PDF. Tá bom, o Sandro, né? O Sandro? O Sandro colocou. Então tá. Então podemos encerrar? Alguém se habilita a fazer a prece? E a fluidificação da água? Wilson? Isso, eu estava pensando no Wilson. Os amigos aí que estão ingressando, a gente sempre faz uma oração final, tá? Se vocês puderem deixar um copo de água, a gente fluidifica através da oração a água também, para vocês fazerem uso dela depois. Tá bom? Então, vamos serenar os nossos corações e agradecer a Deus essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome, pois assim, como você mesmo nos prometeu, estariam conosco. Então, que possamos sentir o seu magnetismo afetuoso, de amor, de carinho e de entendimento a cada um de nós em nosso processo de crescimento. Rogando a Ti, Jesus, sempre a oportunidade bendita de, através dos Teus ensinamentos, conseguirmos fazer as nossas mudanças íntimas. As Tuas belas lições, sentados sempre à margem com seus apóstolos, destes ensinamentos, possamos também nós termos a calmaria dentro dos nossos corações, para que firmes, seguros, passo a passo, caminhemos retos à felicidade plena, que é a conquista dos mundos superiores. Equipe de Bezerra de Menezes, este apóstolo da caridade, este apóstolo do bem, Lange misericordiosa, derrame sobre as nossas águas o remédio, o lenitivo necessário a cada um de nós, para que refaçamos os nossos corpos físicos, os nossos corpos espirituais, através dessa água que iremos beber. Sirva, Senhor, também, Bezerra de Menezes, desta água as tuas equipes de talento, trabalham insistentemente nos que chegam desencarnados nessa pandemia. Sabemos o quanto o plano espiritual está sobrecarregado. E de nós, com nosso coração benevolente, iremos orar a todos para a compreensão e o discernimento sobre essas lições. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Angélica, você está bem? Você ficou quietinha hoje?